Olá, eu sou Shaul do Kol HaTorah e nós estamos aqui hoje com uma nova série chamada Os Sábios Respondem. E nela nós vamos procurar então trazer as mais variadas visões exegéticas dos sábios da antiguidade e também alguns dos comentaristas atuais acerca das passagens bíblicas mais difíceis ou pelo menos mais curiosas da Bíblia hebraica, o Tanar, também conhecido como, entre aspas, Antigo Testamento. E como já dizia o ditado, 2 judeus, 3 opiniões, muitas vezes essas passagens misteriosas das Escrituras trazem mais de uma possível explicação. E nós vamos então abordar aqui as diferentes correntes interpretativas para enriquecer o seu estudo do texto sagrado. Hoje, então, eu trouxe para comentar com vocês aqui o texto de Shemoth, de Êxodo, capítulo 2, versículos 11 e 12. O texto diz o seguinte: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e a outro lado e, vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E aí então vem a pergunta: por que Moisés matou o egípcio? A Torá, ela simplesmente narra o ocorrido. Ela não condena, nem também diz que foi uma atitude correta. Ela simplesmente traz essa narrativa como uma maneira de introduzir a questão de Moisés ter saído do Egito, ter ido para Midian e depois regressado como o grande libertador do povo hebreu. Muito bem, então, para podermos responder essa pergunta, eu trouxe aqui os comentários de vários sábios judeus e 6 correntes interpretativas acerca desse fato. Mas antes de entrar nessa questão, existe uma outra que antecede, que é a pergunta do porquê que Moisés olhou para os lados antes de ferir o egípcio. E existem 2 linhas interpretativas acerca da razão pela qual Moisés fez isso. A primeira, que talvez seja a mais conhecida, é a de que ele buscava se certificar de que outros egípcios não estavam vendo. Afinal de contas, ele não gostaria de se expor. Essa é a primeira corrente interpretativa. A segunda é a de que, na realidade, Moisés estaria olhando para os lados para verificar se havia alguém próximo àquele local que pudesse vir ao socorro do hebreu que estava sendo ferido. E então ele teria de fato se preocupado com a sua identidade, mas não seria essa, portanto, a razão primordial para que ele olhasse para os lados. Entendidas, portanto, essas 2 possibilidades interpretativas, vamos à nossa pergunta principal, que é: por que Moisés matou o egípcio? Bem, a primeira corrente interpretativa é também a mais tradicional, e eu a trouxe aqui nas palavras do rabino Yaakov Mecklenburg. E ele diz o seguinte, ele diz que Moisés, na realidade, buscava salvar a vida do hebreu. E que Moisés então olhou para os lados, viu que aquele hebreu não tinha quem o auxiliasse e que ele ia ser morto pelo egípcio, e então Moisés procura defender aquele hebreu e por essa razão ele mata o egípcio antes que o egípcio pudesse matar o hebreu que era supostamente inocente daquela questão. A segunda corrente interpretativa nós encontramos nas palavras de Filon judeu. E essa corrente interpretativa diz o seguinte, que esse egípcio, na realidade, já havia matado outros hebreus e, portanto, ele já era passível de pena de morte. E Moisés, por ser um príncipe egípcio, tinha o direito de exercer justiça sobre aquela situação e então foi lá e matou o egípcio
como uma espécie de pena capital pelo fato daquele egípcio já ser um assassino. A terceira corrente interpretativa é também a mais curiosa e mais diferente, e é a corrente que diz que o egípcio, na realidade, cometera um adultério com a mulher do israelita e buscava matá-lo para acobertar esse fato. E essa corrente interpretativa, ela aparece pela primeira vez no Midrash Rabbah e ela é trazida como uma possibilidade depois por outros comentaristas que se basearam no Midrash Rabbah, como por exemplo Rashi, Rizkuni, entre outros. E o Midrash Rabbah, como é que ele estabelece essa conexão? Ele traz o fato de que quando a Torá fala sobre o homem egípcio, ela usa a expressão Ish Misri. E Ish Misri, que é utilizado no verso 11, é também a mesma expressão que se encontra em Vaikra, em Levítico, capítulo 24, versículo de número 10. Quando então a Torá fala sobre o homem que blasfemava o nome do Eterno. E a Torá diz que esse homem era filho de mulher israelita com um homem egípcio. E aí quando a Torá diz homem egípcio, usa essa mesma expressão, Ish Misri. Então o Midrash Rabbah viu uma ligação entre esses dois versículos, entendeu que se tratava do mesmo homem e que, pela maneira como a Torá coloca a situação, aquele rapaz então seria filho dessa relação adúltera. E aí alguns comentaristas dizem que o egípcio teria até mesmo estuprado uma mulher israelita, outros dizem que ele simplesmente a teria seduzido e teria tido um relacionamento com ela. Mas, de um jeito ou de outro, aquele homem então, ao ser confrontado pelo marido daquela mulher, buscava então matá-lo para acobertar a situação de adultério que teria uma pena capital no Egito. Bem, essa então é a terceira visão. Há uma quarta visão sobre essa passagem, que é a de que o egípcio merecia a pena de morte simplesmente pelo fato de que ele estava espancando um hebreu. Essa é a visão interpretativa de Rabi Hanina no Talmud Bavli e também do rabino Shlomo ben Aderet. E essa corrente interpretativa vê então o fato daquele homem estar espancando um israelita como motivo e razão suficiente para que Moisés, exercesse ali o seu direito de justiça e condenasse aquele homem à pena de morte simplesmente pela questão do espancamento. Então que Moisés estaria agindo dentro da lei numa situação inesperada, numa situação que cabia ali uma aplicação legal daquele princípio da pena de morte. Já a quinta corrente interpretativa é trazida por Saadia Gaon, e ele diz o seguinte, ele diz que Moisés, na realidade, não tinha a intenção de matar o egípcio, que Moisés, queria simplesmente feri-lo para defender o homem israelita que estava ali apanhando. E ele traz então como uma prova disso o fato de que a raiz do verbo ferir, que no hebraico seria kaf, não indica necessariamente uma intenção de matar, e sim simplesmente poderia ser traduzida como um ato de golpear. Então que Moisés, na realidade, não teria tido essa intenção e que a morte do egípcio teria, portanto, ocorrido, de certa forma, como uma decorrência acidental, entre aspas, do fato de Moisés tentar livrar aquele hebreu daquela situação. E a sexta e última possibilidade interpretativa nos é trazida pelo rabino Bechor Shor e também pelo rabino Menahem Sioni. E esses rabinos dizem o seguinte, que na realidade a intenção de Moshe e a sua ação de fato foram negativas. De fato houve uma ação intencional de matar e que aquilo inclusive seria uma ação
pecaminosa. Eles então dizem que Moisés não agiu bem ao fazer isso, que ele teria sido levado por um rompante de raiva, que ele teria tido aquele acesso naquele momento e teria cometido um grande excesso ao errar na mão e matar aquele egípcio. Essas então são 6 das principais possibilidades interpretativas dessa passagem. Mas e quanto a você? Qual é a interpretação que mais faz sentido na sua mente? Não busque pensar na interpretação que mais te traz alívio, que mais se encaixa na sua visão de mundo, mas sim olhando para o texto, pura e simplesmente, qual dessas interpretações para você parece ser a leitura mais adequada? Se você deseja comentar e compartilhar conosco a sua opinião, ou mesmo se você encontrou uma outra, talvez uma 7ª visão interpretativa que faça mais sentido aos seus olhos, então não deixe de participar comentando na nossa página, que está aqui na descrição deste vídeo, que é facebook.com/kolhatorá, e deixe então a sua opinião, seu comentário, para enriquecer ainda mais o nosso estudo bíblico. Lembrando então quais são as 6 possibilidades interpretativas que nós vimos aqui hoje. A primeira, para salvar a vida do hebreu. A segunda possibilidade, o egípcio já tinha matado outros hebreus e era, portanto, passível de pena de morte, independentemente de qualquer coisa. A terceira corrente interpretativa, o egípcio cometera adultério com a mulher daquele israelita e buscava matá-lo para acobertar o fato. A quarta linha interpretativa, o egípcio merecia pena de morte simplesmente pelo fato de estar espancando o hebreu. A quinta corrente interpretativa, Moisés não tinha a intenção de matá-lo, a morte foi acidentalmente um decurso daquela briga entre ambos. E a sexta e última possibilidade interpretativa é a de que Moisés de fato teria errado a mão e cometido uma ação intencional e pecaminosa. Agora então é com você. Qual é a visão interpretativa que mais faz sentido para você? Não deixe de comentar na nossa página e até breve no nosso próximo episódio com mais um texto bíblico neste programa Os Sábios Respondem.